Jean-Paul Sartre, por exemplo, diz que a única pessoa que pode definir o que é bom para você é você mesmo. Eu gosto dessa frase porque ela exemplifica muito bem o sentimento introvertido, a função cognitiva dominante do INFP. Na tipologia neo-junguiana, sentimento é a função que define o que tem valor e o que não tem, o que é certo ou errado, o que é bom ou ruim, nossa ética, moralidade e tudo que envolva uma avaliação que exige dar significado às coisas. No sentimento introvertido, o foco desse processo é puramente interno, ou seja, na hora de buscar significado para as coisas, o INFP vai querer olhar para dentro de si, inspecionando o fundo da sua alma, pois ele vê que não encontra nenhum significado no mundo externo. Um jeito simples de entender essa função é como se fosse uma bússola moral, que direciona você e apenas você do que é certo ou errado. O Ludo Viajante já descobriu isso por si mesmo. Começa com a definição dos seus valores. O que te inspira? O que é certo? O que é errado? Qual a sua grande paixão? Quando você determina isso e sai por aí agindo de acordo, você se torna um exemplo. Mas claro, o fundo da sua alma é subjetivo, só você tem acesso. E daí que vem a frase que eu mostrei agora há pouco. O existencialismo defende que você é o único responsável pelo sentido da sua vida, e que você não deve ficar preso em conceitos externos que a sociedade define, como sucesso e fracasso. Essas categorias só você pode definir, e é isso que constitui essencialmente o sentimento introvertido. Já que estamos falando de existencialismo, me sinto compelido a citar o pai da filosofia existencialista, Søren Kierkegaard, que foi um INFP. Parafraseando ele, o crucial é encontrar uma verdade que seja verdade para mim, encontrar a ideia pela qual estou disposto a viver e morrer. Era disso que eu precisava para levar uma vida completamente humana e não apenas de conhecimento, algo que está ligado às raízes mais profundas da minha existência. E claro, um foco tão grande no mundo interno leva a uma grande apreciação pela subjetividade, como o próprio Ludo Viajante disse. Não importa o quanto alguém acha que te conhece. A filosofia diz, e a neurociência confirma, que a infinidade dos seus sentimentos está além de qualquer compreensão. Só você sabe o que você sente. Já que os INFPs definem seus sentimentos como completamente internos, expressar eles externamente se torna mais complicado, mas com certeza não é impossível. Eles só têm que se relacionar muito mais pessoalmente e profundamente com as coisas. Ou seja, eu posso até tentar descrever o que eu sinto, você pode até se identificar, mas no fim, a qualia acaba sendo algo completamente individual. E acredito que essa é grande parte do motivo do canal do Ludo Viajante ter crescido tanto. O que ele expressa nos vídeos dele, principalmente nos mais pessoais, não é só ele que sente, e sim muita gente que se identifica com ele. E aqui que está a magia. O sentimento introvertido é altamente sensível aos paralelos internos entre as pessoas. Um jeito cômico de ilustrar isso é aquele meme que duas pessoas pensam a mesma coisa ao mesmo tempo sem nem mesmo se comunicarem, como se houvesse uma conexão invisível de sentimentos ou ideias, uma espécie de ressonância interna. Apesar das ideias do Ludo serem muito pessoais, seu conteúdo, quando atinge as pessoas certas, fazem elas se relacionar com aquilo em um nível verdadeiramente pessoal. Com um pouco de sorte, talvez você até encontre outra vela, tão brilhante quanto a sua. E aí, meu amigo, nesse momento tudo fica mais fácil. Como é divertido assistir Casimiro reagindo a Vai Dar Namoro com alguém que odeia as mesmas coisas que você, ama as mesmas coisas que você e tem o mesmo senso de humor imbecil. A dificuldade do INFP em traduzir seus sentimentos muitas vezes os fazem dizer eu só sinto, sem conseguir explicar direito o porquê, mas quando eles conseguem de fato explicar, algo extremamente profundo pode surgir. O INFP, afinal, também quer compartilhar o seu mundo interno, desde que não perca sua originalidade de vista. Aqui entramos na função auxiliar do INFP. A expressão de ideias do Ludo Viajante também é grandemente auxiliar pela intuição extrovertida. Na tipologia neo-junguiana, intuição é, resumidamente, a percepção de implicações, ou seja, ela é receptiva ao significado por trás das coisas, as conotações, então é atraída por ideias e conceitos mais abstratos, sendo muito criativa, por exemplo, ao lidar com a linguagem. Na intuição extrovertida, o foco desse processo é externo, ou seja, ele consegue traduzir os seus sentimentos
sentimentos, canalizando eles em vários usos criativos da linguagem de vários pontos de vista. É por isso que os vídeos do Ludo Viajante e o humor dele podem parecer meio desmiolados, como se ele estivesse fazendo malabarismos com muitas bolas ao mesmo tempo, pois ele prospera na amplitude de muitos pontos de vista e não na profundidade de um ponto de vista. É um cenário absurdo, porque a pipa é você e ela se perde no céu, que também é você. Como você salva você de você, enquanto um terceiro você existe no presente? Assim, ele gosta de inovar e experimentar em suas expressões, combinando diferentes gêneros e motivos e estilos juntos, até que possam aproximar seu significado difícil de expressar. A junção do sentimento introvertido com a intuição extrovertida torna o canal dele, na minha humilde opinião, uma obra de arte. Outro aspecto da intuição extrovertida é sua conexão indireta com a realidade. Isso faz o INFP entender que as coisas são muito mais complexas do que parecem ser, pois não temos acesso direto à realidade. Nossa percepção da realidade, isto é, nossa experiência humana, é limitada, e isso também é consequência da sua sensação introvertida terciária. Na tipologia neo-jungiana, sensação é, resumidamente, a percepção da realidade concreta, do que as coisas simplesmente são. Na sensação introvertida, esse processo é interno, ou seja, a realidade nunca é tomada como é externamente, mas ela tem que ser verificada internamente. Para ela, não temos acesso direto à realidade. E esse princípio de experiência humana limitada se torna universal. O Ludo Viajante diversas vezes reforça nos seus vídeos esse princípio. Na verdade, ele fez vídeos inteiros sobre isso. O ser humano é, antes de qualquer coisa, um animal brilhante, mas ainda assim limitado pela sua condição física. Somos todos primatas em cima de uma pedra, flutuando no vazio. Por exemplo, essa maçã. Perceba que é possível olhar esse objeto de cima, de baixo, de um lado, de outro, mas não importa o que você faça, você nunca tem uma visão completa. Ainda que você cerque essa maçã por câmeras, ainda vai ter um número infinito de representações que você não tem acesso. Os átomos, as moléculas, as radiações que a maçã emite. Agora vamos falar da sombra do INFP. A função dominante, nesse caso o sentimento introvertido, reprime sua função perfeitamente oposta, o pensamento extrovertido, sua função inferior. Na tipologia neo-jungiana, o pensamento é, assim como o sentimento, um raciocínio que pretende definir as coisas, mas em vez de usar valores e paixão, ele utiliza lógica fria e impessoal. Como esse processo é extrovertido, ele é externo. Resultado, o mundo externo para o INFP se torna frio e indiferente. Num mundo tão cinza e sem esperança, enxergar o valor do subjetivo, na minha opinião, é uma questão de sobrevivência. Para Albert Camus, filósofo INFP absurdista, os seres humanos precisam de significado e propósito, mas nenhum significado ou propósito é inerente ao universo. É como se não estivéssemos destinados a estar aqui. É como se o INFP vivesse em uma tundra congelada, das quais o fogo que ele usa para se aquecer é seu sentimento introvertido. Seus desejos e o misterioso self ou ego do quais esses desejos surgem são incompatíveis tanto com a sociedade quanto com o universo em geral. Afinal, o mundo continua sendo o mundo. Ele não tá nem aí que você não se encaixa. Assim, quando o sonho ou desejo do INFP é incompatível com a realidade, em vez de alterar o sonho em negociação com a realidade, eles intensificam sua crença no sonho e seus esforços correspondentes para realizá-lo. Um exemplo disso é o Ludo Viajante resistindo a adaptar seu conteúdo ao algoritmo capitalista do YouTube e recorrendo ao Apoia-se. Ele quer ter liberdade de expressar sua individualidade e jamais venderia isso para se adaptar a um sistema externo mecânico. E isso leva a outro ponto. As desigualdades do mundo são frustrantemente evidentes para o INFP. E mesmo que quisesse mudar, talvez não ia conseguir, porque só de existir ele foi condenado a ser uma engrenagem descartável num sistema podre, injusto, desigual, onde bilhões se matam de trabalhar para que uma minoria de filho da puta consiga comprar o próximo iate.
Como os sentimentos pessoais raramente concordam com as leis impessoais, o INFP desenvolve a sensação de que eles são rebeldes ou pecadores por natureza, mas eles também podem tomar isso como um sinal de seu livre-arbítrio, uma garantia, embora amarga, de que pelo menos eles não são um robô, mas um ser humano. E bem, essa que é a parte bonita deles. Essa lealdade aos próprios valores, essa pureza, essa recusa de desistir de suas aspirações. A verdade e a moralidade, totalmente mantidos internamente por eles, muitas vezes resultam em uma autenticidade cativante. Ludo Viajante, ou melhor, Thiago, continue explorando sua própria alma, sua caverna profunda e labiríntica. Ela serve como refúgio, entretenimento e educação para muitas pessoas. E claro, mais importante que isso, um refúgio, entretenimento e educação para você mesmo. Resumindo esse vídeo e parafraseando Van Gogh, um INFP, de nada tenho certeza, mas a visão das estrelas me faz sonhar. Se você quiser aprender mais profundamente sobre os tipos de personalidade e as pessoas ao seu redor, recomendo pessoalmente o livro Ciscos e Traves. Eu traduzi ele para português e esse é o primeiro vídeo que eu estou anunciando o lançamento de sua versão física. O link do site para compra está na descrição. E assim como o Ludo Viajante, eu tenho uma confissão a fazer. Meu canal só sobrevive por causa dos meus apoiadores. E muito obrigado a vocês. Eu praticamente larguei tudo só para focar no canal, e ele por si só não é sustentável. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer dar uma forcinha pro projeto se tornando um apoiador, você também ganha uma série de benefícios e mantém meu trabalho vivo. Mesmo que visualmente simples, os vídeos dão um trabalho imenso para produzir e estão sendo feitos em um período de uma semana para tentar acompanhar o ritmo rápido do algoritmo do YouTube. Inclusive, foi o próprio Ludo Viajante que me inspirou a criar meu Apoia-se, e eu sou muito grato a ele por isso. Para saber mais, é só clicar aqui na tela.